Se você tem medo de nichar e acha que isso vai fazer você perder oportunidades, esse vídeo vai te libertar. O medo sobre nichar não é estratégia, é sobre insegurança. Olá, bem-vindos! Eu sou a Ana Vaz. Aqui a gente fala sobre tudo que faz o digital funcionar de verdade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Toda semana a gente tem pelo menos 3 vídeos longos e vídeos curtos todos os dias, então tem muito conteúdo para você. Hoje a gente vai falar sobre nicho. Eu queria primeiro contextualizar em relação a nicho. Eu quero trazer um exemplo bem fácil, fazer uma analogia bem tranquila que você vai pegar rapidinho o que é o nicho e como que a gente pode usar ele a nosso favor. Vamos pensar em um médico. Ele forma em medicina, ele já pode atuar como médico. E depois ele pode escolher se faz ou não a residência, que é a especialização. Você, se estiver sentindo uma dor geral, você pode ir no generalista, que é o médico clínico geral. Mas se você tiver um problema específico, você vai querer um médico especialista naquilo que você está sentindo. E em qualquer outra área profissional acontece exatamente da mesma forma. As pessoas, elas querem pessoas especialistas em determinada área. E quando a gente fala de nichar, a gente fala sobre isso, sobre você transparecer aquilo que você é especialista e resolver o problema daquela pessoa naquele ponto-chave. Então, existem alguns medos, medo de escolher errado, medo de ter um perfil muito pequeno por ser nichado, medo de ficar limitado, né, no conteúdo ou no que falar se eu nichar. E hoje a gente vai desmistificar pelo menos 5 medos que eu tenho certeza que se você não nichou, você tem. E a gente vai trazer solução para todos eles aqui no decorrer desse vídeo. O primeiro medo eu tenho certeza que é: vou perder clientes. Você já está perdendo. Essa é a notícia que eu preciso te dar. Só que você está perdendo os clientes certos. Isso porque eles não se reconhecem em você. Quando você tenta falar com todo mundo, você não gera conexão com a pessoa certa. Você já observou que dependendo do perfil que você entra, você lê um título e pensa: nossa, essa pessoa falou comigo. Com certeza ela é nichada e ela estudou muito bem o público dela e você está entre ele. Porque ela consegue fazer um conteúdo que fala diretamente com a sua dor, diretamente com a sua dúvida, diretamente com o seu interesse. E é isso que você precisa fazer quando você precisa qualificar a sua audiência e nichar. Cliente bom não compra de quem parece disponível demais ou que resolve todos os tipos de problema. Cliente bom compra de quem parece a pessoa certa para resolver o problema que ela tem. O segundo medo, que eu tenho certeza também que se você não nichou você tem, é ficar pequeno. Pequeno no sentido de menos pessoas vão seguir, menos pessoas vão acompanhar, eu vou ter menos engajamento talvez nas redes sociais. Mas nicho não limita crescimento, ele organiza o crescimento. Porque ao invés de ter só números que não te geram resultados, você vai ter uma audiência que tem todo o potencial para se tornar seu cliente. E é isso que a gente quer quando a gente produz conteúdo certo nas redes sociais, que os nossos seguidores virem nossos clientes. Então, não tenta ser grande antes de ser claro. O perfil precisa ter clareza antes de ter tamanho. Porque quando você se posicionar nichada no seu ramo, no seu ambiente propício de trabalho, as pessoas certas vão chegar. E aí você vai ter um crescimento organizado e que vai te gerar resultados muito mais positivos do que crescer de qualquer maneira, tentando falar com todo mundo e tentando resolver o problema da humanidade. E agora um medo que pode ser comum para você: a vontade de agradar todo mundo. Mas querer agradar todo mundo, além de não ser sustentável para o seu negócio, pode te custar muito caro. O seu conteúdo fica morno, a sua comunicação perde a identidade e a sua marca nunca vai criar vínculos. Se você não tiver um posicionamento nichado, se você não tiver clareza
com quem você fala e qual é o problema específico que você resolve. E a rejeição, ela faz parte do posicionamento. Agora, agradar a todo mundo, isso só manda uma mensagem para quem está produzindo conteúdo. É que você não está se posicionando direito. Então desiste dessa ideia de agradar a todo mundo e comece a se posicionar para o público que de fato você consegue ajudar. A verdade é que o medo de nichar nasce da insegurança. E é por isso que você precisa acreditar no método que você entrega. Você precisa acreditar naquilo que você faz e na transformação que você gera para as pessoas que te contratam, as pessoas que te compram. Só assim você vai ter segurança o suficiente para falar para uma grande parcela da população que o seu produto ou o seu serviço não são para ela. Que você tem um público específico e que você não resolve o problema da humanidade. Você resolve só o problema dela, especificamente. E para nichar, você precisa primeiro ter segurança técnica, entender a parte técnica do seu negócio. Você precisa saber explicar com palavras simples o que você faz, como você ajuda e qual a solução que você entrega. A parte técnica precisa estar bem clara para você quando o assunto é nichar e ser específico nos seus conteúdos e na sua entrega. E falando de entrega, você precisa ter uma entrega de excelência. Já que você já não é mais um médico que atende a todo mundo que sente dor, você é um médico que atende especificamente a uma dor pontual, você precisa saber qual é a sua entrega no meio disso tudo. Como que você vai expor a sua entrega aqui nas redes sociais e como que o seu cliente ideal vai se identificar com você baseado no que você entrega de fato. E por último, você precisa ter segurança para sustentar o seu discurso. Quando a gente nicha, vamos supor que eu sou social media, eu trabalho na gestão de redes sociais há mais de 5 anos, já atendi mais de 43 nichos diferentes dentro do digital. E hoje o social media, ele pode partir para vários campos aqui do digital. A minha parte de entrega, a estratégia de posicionamento de conteúdo para as redes sociais e gestão das redes sociais de negócios. Então não adianta a pessoa vir falar comigo pedindo para eu fazer uma captação de conteúdo, por exemplo, porque eu não faço. Não adianta ela vir pedindo para eu editar um vídeo, eu não edito. Então eu sou nichada nesse sentido. Dentro da minha área, eu atendo especificamente estratégia de conteúdo, de posicionamento e gestão de redes sociais. Então, quando a pessoa olha o meu perfil, ela já entende que é isso que ela vai encontrar quando ela me contratar. E eu não sou para todo mundo, eu não trabalho para todo mundo, eu não tenho serviço que interessa a todo mundo e tá tudo bem, é assim mesmo que tem que ser. Na verdade, o nicho, ele não te prende, ele te dá um chão. E para você saber aonde você vai caminhar, como que você vai pisar e até aonde você consegue chegar. E aí a gente falou muito sobre nichar. E agora eu quero falar um pouquinho com vocês das consequências de você não nichar. O primeiro ponto de não nichar é você ter um conteúdo raso e confuso. Você pode falar todos os dias, aparecer nos stories, produzir conteúdo de feed, mas nunca gerar identificação e nem conexão com a sua audiência. E o seu conteúdo fica completamente sem direção. E aí você pode até achar que as redes sociais não são para você, ou que o seu nicho, o seu serviço não está sendo bem aceito, ou que você não é uma boa profissional, quando na verdade o seu conteúdo está completamente confuso, necessitando que você niche e especifique com quem você fala e qual é a dor que você resolve. Com isso, você vai ter uma audiência completamente desqualificada. Tá? Quando você não nicha, a sua audiência é muito diversa e isso confunde até o algoritmo, porque ele não sabe quem é a sua audiência e quais são os principais interesses dela. E aí ele começa a analisar, porque o algoritmo ele vai entregar mais do mesmo para sua audiência,
E cada dia você está falando de um assunto, cada dia você está falando de uma especificidade, e aí as pessoas vão te curtir ou comentar pelos motivos mais diversos, e isso não vai criar uma frequência, não vai criar uma consistência, e com isso você não vai conseguir ter bons resultados. Além disso, a comunicação fica muito cansativa, porque quando você não nicha, você tem muitas dúvidas sobre qual conteúdo você vai produzir. Quando você acha que resolve o problema de todo mundo, na verdade você não está resolvendo nem o seu problema, que é saber exatamente quem você ajuda. E isso é muito grave, porque aí você vai produzir um conteúdo cansativo, que as pessoas não vão querer assistir, e mais uma vez, não vai ter resultado positivo com as redes sociais. E se você não souber que o seu problema não é o nicho, não é não ter nichado, você vai pensar várias coisas a respeito de você e da sua produção de conteúdo, quando na verdade você precisa ser só específico, escolher a sua área de atuação com cautela naquilo que você é especialista. E com isso você vai ter um crescimento muito instável, se houver crescimento, e o pior de tudo, muito esforço para pouco retorno. E aí você vai gravar vídeo, você vai se expor nas redes sociais, você vai achar que está fazendo um bom trabalho e não vai ter retorno disso. E não tem nada mais frustrante do que a gente trabalhar, do que a gente se esforçar e não ter retorno. Mas isso é bem simples de resolver. E se eu puder te dar um conselho no meio desse vídeo niche o quanto antes. Seja cada vez mais específico na sua comunicação. Saiba exatamente com quem você está falando e qual é o problema específico que você resolve, que as pessoas certas vão chegar, e a sua clareza vai fazer com que você converta tudo isso em resultados positivos. E nicho não é uma prisão. Nicho é um ponto de partida. É você falando para o mundo. É isso aqui que eu resolvo, mas não significa que você está engessada nisso para sempre. Com o decorrer do caminho, você vai descobrir os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Às vezes você vai nichar e vai descobrir que você é muito bom em uma outra vertente ali do seu trabalho. E aí você vai migrar para ela, mas sempre, sempre trazendo com muita clareza, trazendo cada vez mais esclarecimentos e deixando tudo isso muito transparente para quem te segue, porque se a pessoa precisa do seu trabalho, ela precisa entender como que funcionam os processos até você resolver o problema dela. E a gente tem que ficar ligado, porque o mercado, ele não recompensa quem fala mais alto, ele recompensa quem fala mais claro. Então, clareza é o ponto-chave de, se você ainda não nichou, niche e tenha clareza sobre o seu conteúdo, que você vai atrair uma audiência muito mais qualificada. Se esse vídeo clareou alguma coisa aí dentro de você e te deu mais segurança para você nichar e ser específico, tanto no seu conteúdo quanto na sua entrega, se inscreve aqui no canal. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos e vídeos curtos todos os dias. Se você quer que eu traga algum assunto específico sobre produção de conteúdo, estratégia, posicionamento, manda aqui para mim nos comentários que eu vou ter muita satisfação em dar o meu melhor aqui nesse conteúdo. E até o próximo!